O ResearchGate sempre foi um motivo, assim, de muita indagação na minha vida acadêmica, porque eu utilizo em vários momentos. Vou começar a compartilhar a tela, tá? Ó, já, vocês estão vendo, né? Aqui Estamos apareceu que já todos. tá, isso, valeu, que já tá mostrando. Então, ele sempre fez parte da minha vida, assim, desde o início, desde quando eu comecei a utilizar o ResearchGate, eu achava uma ferramenta maravilhosa. Eu tinha pensado, como que alguém não criou isso antes? Porque existem pessoas que almejam essa divulgação social, né? Essa possibilidade de disponibilizar as pesquisas em diferentes formatos, não necessariamente no resultado final, e o ResearchGate é uma ferramenta que permite isso. Então, às vezes, alguns pesquisadores utilizam as redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, para fazer esse tipo de divulgação, mas eu nunca me senti confortável em fazer nesses canais, né, por ser um canal de mais exposição pessoal, e o ResearchGate foca nesse aspecto acadêmico, né, e isso que é interessante, essa característica que é interessante dessa plataforma. Então, um contexto geral, né, para a gente compreender, além do surgimento do ResearchGate, o porquê que a gente fala desse tipo de indicadores, né. Então, nós tivemos um aumento no volume de produção científica e também, a partir disso tudo, a necessidade de filtros de fontes de informação mais pertinentes e eficazes. Então, a gente precisava também de uma forma de acesso a essa informação ou uma disseminação mais seletiva dessa informação na medida em que essa diversidade nos canais de comunicação foram surgindo. Então, tem-se aí essas redes sociais acadêmicas, né, como uma forma também de filtrar ou de selecionar informações que podem ser pertinentes a alguns pesquisadores e que não estão necessariamente em base de dados. Então, essa é uma estratégia, assim, muito interessante do ResearchGate, uma proposta super legal, e eu acredito que é o que tem destacado essa plataforma aí na ciência e no mundo. Então, nós temos também as limitações dos meios convencionais de comunicação científica. Então, pensando nisso, quando a gente tem uma descoberta científica, quando a gente faz uma pesquisa, a gente pensa logo assim, mas vou mandar para um periódico, esse periódico vai me devolver dali 2, 3 meses, se tiver correção, eu vou ficar mais um mês com o trabalho, depois mais 2, 3 meses para avaliar de novo, e aí esse tempo correndo deixa a pesquisa, vai ficando obsoleta, mesmo que não seja, né, mesmo que seja um período de menos de um ano, pode ser que aconteça muito mais tempo, tem revistas aí da ciência da informação que demoram mais ou menos um ano e meio para fazer esse processo de avaliação. Então, mesmo que não leve tanto tempo assim, a gente perde esse tempo do ineditismo, né, dessa descoberta. Então, essa forma convencional de divulgação científica não é um mecanismo tão imediato. E às vezes a gente tem essa necessidade da publicação do imediato, de divulgar, de mostrar para o mundo uma descoberta que que a gente fez, né, recente. Então, também o ResearchGate vem como uma possibilidade, né, de divulgação imediata. Óbvio que tem todos os benefícios e malefícios, né, os prós e contras, como todo tipo de veículo de comunicação, mas nós pensamos sempre nessas características do ineditismo, do imediato, das possibilidades de diferentes formatos. E aí surge um novo panorama de impacto científico, né, que seria o compartilhamento da ciência bruta. O que seria essa ciência bruta? Posso compartilhar não só o resultado da pesquisa no formato de artigo, mas eu posso compartilhar meus dados, posso compartilhar as estatísticas feitas, né, de forma individual, posso fazer
comentários e notas em pesquisas de outras pessoas, essas pessoas podem ter acesso a essas notas e comentários, além da possibilidade da autopublicação, né? Eu mesmo posso divulgar esse meu produto. Então, existem vários fatores relacionados ao desenvolvimento de redes sociais acadêmicas, né? Então, por isso a gente discute muito, né, sobre o ResearchGate, LinkedIn, enfim, essas redes profissionais. Então, o objetivo da minha fala, né, da nossa conversa de hoje, é discutir sobre esses indicadores e refletir sobre as alternativas para impulsionar os indicadores na rede. Então, de modo mais geral, a gente vai compreender quais são esses contextos, né, quais as características dos indicadores, para poder impulsionar esses indicadores de fato, né, no ResearchGate. Então, a gente sempre começa, né, a gente está falando de indicador, 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 o que é isso? O que é indicador? Os indicadores podem ser descritos como medidas quantitativas, então, sempre que a gente fala de indicadores, a gente fala de um valor, né? Então, são medidas quantitativas para avaliar o desempenho de pesquisas, constituídos com base em critérios pré-definidos, então, ninguém bola um número do nada, né? Se define como a gente vai chegar nesse número, visando elucidar as características de uma realidade de forma sistemática. Da mesma forma que é aplicado para um, é aplicado para outro. Nós temos como indicadores científicos, os indicadores voltados ao desempenho da atividade científica, os indicadores de entrada, que são os inputs, a gente vê muito na ciência input, né? Indicadores de input, que seriam os indicadores de entrada. Os indicadores de processo, que é o process, produção, output, e impacto, que é o impact. De forma mais detalhada, esses indicadores de entrada, consistem em recursos destinados à pesquisa, então, dispêndio de recursos humanos, de capital, de infraestrutura, tudo que está relacionado à construção da pesquisa em si. Então, tudo que é necessário para que aquela pesquisa se desenvolva, independente da área, né? Independente da natureza da pesquisa, mas tudo que está relacionado. Vamos pensar na ciência como um âmbito geral. Tá? Os indicadores de processo evidenciam como a pesquisa é conduzida. Então, aqui a gente tem mais análise sobre a dinâmica organizacional, os tipos de colaboração e parcerias, pode ser uma parceria institucional, pode ser uma colaboração científica, coautorias, enfim, processos que caracterizam, né, que descrevem a dinâmica, que descrevem essa construção da pesquisa. Os indicadores de saída, que são os outputs, são produtos oriundos da atividade científica. Então, as publicações, né, o resultado dessa pesquisa, né, as produções, quantidade, rankings de produtividade de determinada pesquisa, enfim, relatório técnico-científico, conjunto de dados, disponibilização desses dados, então, consistem nesses indicadores de saída. E os indicadores de impacto visam a contribuição do produto resultante dessa atividade científica no âmbito acadêmico, societal, econômico, cultural. Então, como que a sociedade ou que os indivíduos em diferentes categorias ou de diferentes âmbitos se apropriam, né, utilizam esse resultado de pesquisa. E para a gente identificar tudo isso, né, para que a gente consiga visualizar esses indicadores, aplicar, né, identificar, a gente tem os estudos métricos da informação. Vocês já ouviram falar dos estudos métricos da informação? Alguns, ou todos. Tem várias disciplinas no programa, né? Sim, estão falando que sim.
Tem várias disciplinas no programa e quem tem formação em biblioteconomia e arquivologia aprendeu na graduação, então não tem desculpa. Então, os estudos métricos constituem a disciplina que engloba a pesquisa relacionada à atividade e avaliação da informação, em especial a informação científica, mas não somente a informação científica, vale lembrar, nos diferentes suportes. Então, quando a gente trabalha com a mensuração da informação, a medida dessa informação, a gente está se apropriando de estudos métricos da informação, tá? Esse campo, né, essa disciplina científica fundamenta, assim, conceitos, teorias e procedimentos da ciência da informação, né, o berço da ciência da informação, da sociologia da ciência, da matemática, da estatística, computação e os procedimentos quantitativos como método de análise. Então, os estudos métricos não são pura e simplesmente estatística aplicada à informação. A gente trabalha com vários aspectos relacionados à informação em seu processo de mensuração. Então, eu posso trabalhar com percepção daquele conceito, com correntes teóricas, e a partir daí eu consigo identificar de forma quantitativa qual é a influência de tal corrente teórica, né? A gente não só quantifica. E um dos grandes equívocos, né, de pós-graduandos que cursam a disciplinas de estudos métricos é fazer uma pesquisa bibliométrica só buscando quantificar a produção científica. E não é bem assim que os estudos métricos funcionam. A gente se apropria de várias informações para consolidar aquele estudo, não é só uma pura quantificação. Então, o que a gente vai ver hoje são algumas dessas características dos estudos métricos, né, em especial da altimetria, para avaliação da informação, desenvolvimento, enfim. Então, os estudos métricos e a avaliação científica, na verdade, se complementam na medida em que os estudos métricos servem como ferramentas para avaliar a ciência. Tá? Esses indicadores fundamentados pelos EMI vêm contribuindo para identificar, descrever, analisar os diversos campos do conhecimento, temáticas e domínios, nos diversos níveis de agregação que se destacaram no decorrer do desenvolvimento científico, assim como para a visualização das relações estabelecidas durante esse processo. Então, a gente utiliza como uma forma de se obter um panorama sobre o desempenho da prática científica em diferentes níveis, em diferentes âmbitos, diferentes áreas, grupos de pesquisa, programas de pós-graduação e assim por diante. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo. Beleza. Legal, tranquilo. Então, nós temos algumas... existem vários diagramas e várias proposições da interseção dos estudos métricos, porque a gente não fala de... Os estudos métricos não são, por exemplo, só uma metria analisa aquele tipo de informação. Eles podem se relacionar e eles podem se contrapor. Podem, e geralmente isso acontece. Então, nós temos a informetria, que é a mais abrangente, né, que lida com a informação de modo mais abrangente. E as demais metrias que estão dentro da informetria. Porque se a gente trabalha, por exemplo, com a sintometria, né, que é informação relativa à ciência, né, mensuração da informação científica, vamos supor, cooperação entre instituições de pesquisa, sintometria, vou usar meu mouse, tá? A sintometria é uma informação, né, ciência, informação sobre cooperação é informação, então tá dentro de informetria, que está dentro também pode estar relacionado à bibliometria, no caso de informação bibliográfica. Então, pode existir várias interseções. Então, esse não é o único diagrama, acho que não vai ser o último diagrama a ser proposto. Eu já vou fazer uma propaganda para o TCC da Natália, que é mestranda aí do nosso programa, e está presente aqui no curso.
A Natália apresentou no TCC dela vários diagramas, né, várias propostas de interseção, e recentemente saiu um artigo dela com a orientadora dela de TCC, falando sobre esses tipos de metria, né, quais as características de cada uma das metrias. Então, é uma leitura interessante que vale a pena olhar se vocês desejam dar uma aprofundada ou compreender melhor essa dinâmica, que a gente está dando uma pincelada, porque isso daqui é assunto para um curso só disso, tá? Então, o que unem esses estudos métricos? Então, todos esses campos utilizam medidas quantitativas, sempre, tendo como diferencial os objetos de estudo. Então, se eu estou trabalhando com informação científica, como instituições cooperadoras, estou trabalhando com ciência, né? Dinâmica da ciência. E aí, a cientometria. Se eu estou trabalhando com publicações, artigos de periódicos do programa de Ciência e Informação da Unesp. Estou trabalhando com bibliografia, então estou fazendo bibliometria. Essa é a diferença, né, entre uma e outra, é isso que vai unir essas metrias. E nos Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Rússia, geralmente são os países que mais publicam esse tipo de estudo, né? Que criam pesquisas metodológicas ou pesquisas relativas ao desenvolvimento de políticas científicas, se valendo dos estudos métricos da informação. Então, caso vocês tenham interesse em se aprofundar nessa temática, recomendo alguns desses estudos, né? Em especial da Bélgica e do Reino Unido, tem bastante publicação pertinente lá, que fala sobre os estudos métricos e o desenvolvimento dos estudos métricos, né, os novos indicadores, que cada dia que passa surge um novo indicador. Então, o que estuda cada metria, isso daqui devia ter vindo antes, né? Então, a gente tem o que as unem, que são as metrias, né, a mensuração, e o que as diferenciam são os objetos de estudo. Então, a bibliometria é o estudo da informação científica, da publicação, né, da bibliografia. A cienciometria ou sintometria, terminologicamente, foi definido que a tradução para o português seria sintometria, tá? Estudos da atividade científica, a informetria, estuda a informação de modo geral, patentometria, estudos de patentes, né, que são registros de patente, de inovação, cybermetria, estudos da internet, enquanto a webometria, estudos de site da web, a altimetria, que são os estudos da web social, como blogs, Twitter, Facebook, Instagram, o próprio ResearchGate, LinkedIn, etc., e arquivometria, estudos da informação científica. A gente vai trabalhar aqui com a altimetria, então, que é uma das disciplinas dos estudos métricos da informação, que se caracteriza por ter como objeto de estudo as redes sociais, web social, blog, né, Twitter, Facebook, Instagram e assim por diante. Então, eu posso fazer sempre, eu vou ter indicador altimétrico no ResearchGate? Sempre. Mas eu posso ter indicador altimétrico também no Twitter, posso ter indicador altimétrico no Facebook. Então, não é restrito ao ResearchGate, tá? Não é só porque a informação não é científica que ela não pode ser avaliada ou estudada por meio da altimetria. Então, a altimetria são novas métricas da informação geradas a partir da web social ou da web 2.0, buscando verificar e medir o impacto da ciência para além do meio científico. Então, a gente não está trabalhando só com bases de dados, com publicações, né? A gente está trabalhando com comunicações, né? Com formas de divulgação na web social. Então, seu foco está na comunicação científica em blogs, microblogs, redes sociais, gerenciadores de bibliografia, entre outros. Sobre a plataforma ResearchGate, nós temos algumas informações, podem ser encontradas na própria plataforma, existem vários estudos relativos aos indicadores da plataforma,
Depois desse curso, convido todos vocês a buscarem essas informações, porque nos fazem pensar bastante em relação ao que a gente vê lá. Ela foi fundada em 2008 por alemães, né? Wolfmeier e Fickenshare. Nunca ouvi falar o nome desse cara. É uma rede profissional para cientistas, então não é um Facebook, né? A gente não se diverte colocando coisas pessoais, a gente publica informação profissional, informação acadêmica, e tem como objetivo conectar o mundo da ciência e tornar a pesquisa aberta, já que a gente consegue autopublicar, autodivulgar as nossas pesquisas ali, por meio de compartilhamentos, discussão e descoberta de pesquisa. Eu tenho uma pergunta. Você tem alguém aí que não tem o ResearchGate? Tô esperando aqui ver se eles vão falar alguma coisa, mas acho que todos têm. Tá. Eu vou abrir o meu ResearchGate só para a gente dar uma olhada na interface, para quem não tiver, né, o ResearchGate. Aqui eu tô só sapeando o ResearchGate, eu vou abrir de uma pessoa, da Ellen, por exemplo. Nós temos uma pessoa só que não tem ainda. Uma pessoa. Então, essa pessoa vamos fazer um rápido, tutorial rápido do ResearchGate. Que a gente tem a informação, né, o nome do autor, o autor dessa página, o score dele, né, essa avaliação, é isso que vocês querem aumentar. E abaixo a gente tem algumas informações. Além do overview, que são informações mais genéricas da publicação, a gente tem as pesquisas, que são anexas pelo próprio autor. Então, vocês, enquanto autores, podem disponibilizar os trabalhos de vocês, sendo esses trabalhos divulgados ou não. Mas aí vale lembrar que existe a questão do direito autoral e do ineditismo que o periódico solicita, tá? Então, vamos conversar sobre isso, o que pode, de fato, ser publicado aqui. Vamos supor que vocês queiram divulgar os artigos de vocês que já saíram para publicação. Vou deixar tudo que eu tenho de publicação anexa aqui no meu perfil, quem quiser acessar vai conseguir abrir aqui. Sempre que tiver disponibilizado, vai aparecer esse aqui, ó, Full Text Available. Que significa que está disponível o texto completo. Ou ele vai aparecer aqui também do lado, ó, a imagem, ele geralmente aparece. Pode ser que alguns desses periódicos que vocês publicaram, principalmente os periódicos internacionais, sejam periódicos de acesso restrito. Então, vocês não conseguem, por questões legais, vocês não conseguem divulgar esse artigo, que é de autoria de vocês, né? Deixar disponibilizado online, assim, para quem quiser. Mas vocês podem inserir os metadados desse artigo e deixar disponível para ser solicitado. Não sei se a Ellen tem algum aqui, eu acho que não. Deixa eu ver. Não tem. Eu sei que eu tenho um, eu vou colocar ali para vocês verem. Então, vocês podem deixar, ele fica inclusive anexo para quando alguém mandar uma mensagem solicitando, né, o artigo, ele já está anexo, é só você enviar. Deixa eu ver aqui, tem... Aqui, ó, que é o Private Full Test. Quando vocês têm algum problema, assim, por questões autorais, né, porque quando a gente submete um trabalho para um periódico, a gente está compartilhando o direito autoral da nossa obra. Nós vamos ter sempre acesso, por direito, nós vamos ter sempre acesso a essa obra. Mas a forma de divulgação, né, como a gente vai divulgar essa obra, tem que estar muito bem esclarecida naquele termo de cessão de direitos autorais. Então,
tem alguns periódicos que falam, olha, você não pode simplesmente fazer um monte de cópia e sair distribuindo por aí, né? Você pode sim ter acesso e oferecer para quem você quiser, né? A sua via, a sua cópia, mas não é bem assim de deixar disponibilizado. Nós, na Unesp, temos acesso a muitos desses periódicos, porque a CAPES financia esse acesso para nós. Então, quando a gente entra com o IP da Unesp ou com o VPN, a gente consegue ter acesso a essas bases de dados. É só a gente ver a diferença de acessar, por exemplo, o Scopus e não conseguir acessar o Scopus de casa. Ou então, quando a gente procura no Google, por exemplo, e aí tenta abrir o artigo, a página do artigo, aparece só o resumo dele, né? Aparece lá na página do Elsevier, enfim, ou da Thomson Reuters, e aparece só o resumo. A gente não consegue acessar ele no todo. Então, existem outras instituições que precisam fazer esse cadastro para ter acesso a esses periódicos. Então, a gente não pode simplesmente sair distribuindo por aí o acesso, porque tem esse problema, essa questão autoral com o periódico. E aí a gente pode optar por essa alternativa. Então, a pessoa que tem interesse, né, ao ler os metadados, o resumo desse artigo, dessa publicação, pode solicitar que você envie de forma particular, né, a partir de uma mensagem, que seja publicado, que seja compartilhado. E vocês podem fazer isso. Também a gente consegue solicitar de alguns pesquisadores, isso é muito legal, quando vocês não conseguem ter acesso, ou quando não existe, nos acessos que a gente tem, né, uma permissão, ou quando não existe uma versão digitalizada disponível em acesso aberto, ou em alguma base de dados, tá lá um trabalho mais velhinho, que o pesquisador tem digitalizado, mas não está disponibilizado. A gente pode solicitar também. Então, é bem vantajoso nesse sentido. A gente consegue ter acesso a informações que talvez, de formas convencionais, demoraria muito mais para ter acesso, ou então não conseguiríamos ter acesso. Então, isso é bem interessante. E também tem a possibilidade da gente publicar os pré-prints, os dados, deixa eu ver se eu acho aqui um pré-print. O pré-print é quando vocês ainda não publicaram, mas ele vai sair, né? Quando vocês querem publicar uma versão, por exemplo, um texto, um resumo, uma resenha, né, ou uma versão dos dados daquela publicação, vocês querem disponibilizar lá a matriz de dados de uma publicação, de uma pesquisa que vocês fizeram, vocês conseguem fazer isso via o ResearchGate também. Às vezes a gente tem uma ideia mirabolante e quer disponibilizar essa ideia a todo custo, discutir, né, sobre essa ideia. A gente pode fazer essa divulgação em formato pré-print e a gente pode criar um DOI para essa publicação. Então, mesmo que vocês disponibilizarem aqui por não ter passado por um avaliador, dá para ter um recurso, né, um registro de que vocês são autores daquela ideia, que essa ideia está divulgada em um formato não convencional, e essa publicação vai ter um DOI, então ela vai estar sempre ali, você vai ter sempre a prova de que aquilo é teu e quando você criou aquilo. Então, é muito interessante nesse sentido, assim, a variabilidade, né, as possibilidades que a plataforma traz para que a gente faça a divulgação e o acesso, leitura de outras publicações. Então, tudo bem até aqui, né, gente? Tudo certo. Sem questionamento. Sem questionamento, beleza. Então, nós temos aqui, ó, no ResearchGate os scores, que é o que mais interessa nessa fala, né? Que são os pontos, né, as avaliações da plataforma. Então, nós temos o ResearchGate Score, o índice H, quantidade de citação, quantidade de questões ou de interação de modo geral, né, respostas, número de seguidores, enfim, quanto a gente publica aqui, que é o que a gente vai ver agora.
Então, nós temos, vou voltar aqui para o modo de apresentação, tá? Então, nós temos como indicadores altimétricos a quantidade de recomendações de trabalho. Então, quantas vezes seus trabalhos foram recomendados. Não existe uma média por trabalho, é um número bruto, tá? Então, vamos supor que só um trabalho de vocês tenha sido recomendado 50 vezes. Então, a quantidade de recomendações vai ser 50, independente se vocês têm 50 trabalhos publicados ou 10 trabalhos publicados. É a quantidade, não existe uma média nesse caso. Quantidade de leituras, isso é muito legal, porque a gente consegue ver onde o nosso trabalho está chegando, né? É legal, eu não sei, agora eu não consigo me lembrar se dá para ver a quantidade de leituras de outros autores, mas a gente sempre recebe quando vem uma leitura nova, a gente recebe por e-mail que teve uma leitura nova e qual foi a obra lida. A quantidade de citações de obras que também estão indexadas no ResearchGate, que também foram anexas lá pelos autores, né? O índice ResearchGate, que a gente vai falar um pouquinho, e o índice H, que é o indicador científico tradicional. Então, o índice ResearchGate é calculado com base na pesquisa e interação de outros usuários do ResearchGate mesmo, com o perfil e os conteúdos publicados pelo autor. Então, esses valores além de publicação, mas os valores de leitura, recomendações, comentários. Então, essas interações é que servem como base para o cálculo do índice ResearchGate. Ele é centrado no perfil do autor, busca analisar como os pares de um autor recebem e avaliam as contribuições dele e quem são esses pares. Até porque aparece, né, esses seguidores, toda vez que acontece uma nova leitura ou uma nova citação, aparece lá para a gente, da onde é. Depois de um tempo, ela só mostra a região, né? Mas sempre que acontece, a gente consegue ver, identificar de onde é essa leitura. Desculpa. Mais uma coisa que é interessante falar do ResearchGate, do índice ResearchGate, é que eles não disponibilizam um cálculo. Eu não sei se vocês viram aqui, eu vou voltar lá para a página. Quando a gente tem o ResearchGate Score, deixa eu ver. Isso. Quando a gente tem nesse sinal de informação aqui, ó, ele vai descrever o que é esse índice do ResearchGate. E aí, se a gente aplicar em ler mais, tem várias informações sobre as medidas, mas eles não dão o cálculo, tá? Até tem uma pesquisa recente que tenta fazer engenharia reversa, tipo assim, a partir do resultado, como eles fazem para tirar essa informação. Então, aqui eles não apresentam o mesmo cálculo, mas a gente consegue compreender como eles fazem, né? O que é valorado nesse indicador. Nessa outra pesquisa, eles falam sobre esse RG Score ser parecido com o fator de impacto. O fator de impacto é uma média simples de produtividade e citação. Então, do quanto foi produzido, o quanto foi citado dividido pelo quanto foi produzido. Isso. E então seria basicamente isso. É um indicador assim, quase um fator de impacto. Mas eles não disponibilizam esse cálculo, tá? Então algumas aspirações de pesquisadores, tá? Sobre como isso pode ser feito. E nós temos também o índice H, que é o índice H tradicional. Só que ele se vale das informações que estão na plataforma. Então, não busca informação externa. Tá? Então, é só o que está anexo aqui na plataforma. Então, o índice H, para quem não sabe ou para quem não lembra, o Hirsch, que desenvolveu o índice H, fala que existe a necessidade da gente associar tanto a produtividade como o impacto, como as citações desse trabalho. Então, na teoria, ele diz que o cientista somente terá um índice H se
H de seus N artigos tiverem ao menos H citação cada um. Por exemplo, se eu tenho 10 artigos, para eu ter um índice H, no mínimo, vamos supor, para eu ter um índice H, eu preciso que pelo menos 3 dos meus artigos tenha 3 ou mais citações. Para ilustrar, eu não sei se índice H é claro para todo mundo, como funciona. Mas para ilustrar, vou sair de novo. Tá super hipertextual essa apresentação. A gente tem o próprio Google Acadêmico, maravilhoso para índice H, porque ele faz todo o cálculo aqui. Para quem não tiver perfil no Google Acadêmico, é super simples, tá? Vocês buscam, ao digitar Google Acadêmico, ao invés de digitar temática, vocês digitam o nome do pesquisador. Ou então o perfil de vocês fica cadastrado, né, se vocês ativarem. Então, vamos supor aqui da professora Cláudia. Como que a gente vê o índice H? Ó, o próprio Google Acadêmico faz aqui o cálculo do índice H. O índice H dela é 14. Então, desde o ano de 2012, desde o ano de 2015 é 12, mas o índice H geral dela é 14. E o índice H10 tem alguma definição, são os artigos que tiveram no mínimo 10 citações. Mas a gente usa esse valor de base aqui, que é o índice H tradicional, tá? Então, nós temos, como que o índice H, como que o Google Acadêmico faz esse cálculo? Ou como que nós faríamos esse cálculo na mão? Nós temos a lista das publicações, aqui, ó, são todos os artigos publicados pela professora Cláudia, no entanto, todos que estão indexados no Google Acadêmico, tá? O que está disponibilizado aqui. No ResearchGate é a mesma coisa, tudo que está no ResearchGate, por isso vai dar um pouco de diferença no valor. Mas aqui estão todos os artigos. Esses artigos, para a gente identificar o índice H, devem ser ordenados por quantidade de citação, independente do ano de publicação. Então, a gente vê aqui no ano, ó, 2011, 2005, 99, não existe uma sequência cronológica, existe uma sequência decrescente de citação. Então, para a gente identificar o índice H, nós vamos listar todos os artigos, ordenar esses artigos em ordem decrescente de citação e, a partir daí, fazer o encontro entre produção e citação. Como que funciona isso? Esse é o artigo 1. Vamos pensar lá no raciocínio do índice H. Esse artigo 1, então, o artigo número 1, tem pelo menos uma citação? Tem 55. Então, aqui vale. Então, se fosse só até aqui, ela já teria índice H1. O artigo número 2, tem pelo menos duas citações? Tem 51. Então, também pode ser 2. O artigo 3 tem 3 citações? Pelo menos 3? Tem 43. Então, o índice H dela é 14. Vamos baixar lá para 14, senão a gente vai demorar muito fazendo isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos parar aqui. 12. O artigo 12 tem pelo menos 12 citações? Tem 18. O artigo 13 tem pelo menos 13 citações? Tem 17. O artigo 14 tem pelo menos 14 citações? Tem 15. Mas o artigo 15 tem pelo menos 15 citações? Não, ele tem 14. Então, o índice H dela é aqui, no 14, que é no ranking, aqui na quantidade, né? Se a gente considerar que tivesse um número de ordem, né? 1, 2, 3, 4, até 14, 20, sei lá, a quantidade de publicações que ela tem. Essa aqui seria o 14. Essa aqui, né? Seria o 14. Então, o índice H dela fica aqui no 14. Deu para entender, gente? Sim. Então,
de forma mais prática, tem aqui nos slides sobre o índice H. Então, vamos supor que essa seria a ordenação dos trabalhos. Eu tenho um trabalho que tem 21 citações. Aí eu tenho outro que tem 10 citações. Lembrando que a ordenação aqui vai ser decrescente, do mais para o menos citado. O meu terceiro artigo tem 4 citações. Aqui seria 4, tá? O meu quarto artigo tem 3 citações. Onde é o meu índice H? A gente não calcula o índice H, a gente identifica. Onde é o meu índice H? Onde a produção e a citação se encontram. Então, meu índice H seria aqui no 3. Porque eu tenho 3 artigos com pelo menos 3 citações. Na verdade, são 4, né? Mas tem pelo menos 3 citações. Então, um cientista somente terá o índice H se H dos seus N artigos, do total, né, de artigos, vamos supor, 3 dos seus 5 artigos tiverem ao menos 3 citações cada um. Então, aqui, esses 3 têm pelo menos 3 citações. Tudo bem? Tudo certo. Bom, beleza. Então, essa é a conta, né, a representação identificada pelo próprio ResearchGate. O ResearchGate faz a mesma coisa que é proposta nas outras bases, tá? É a mesma coisa. O que vai considerar é o que está no próprio ResearchGate. Não é o que está na ciência de modo geral, mas o que está no ResearchGate. Isso é importante lembrar. Então, sobre a correlação dos indicadores, sobre o índice H, o índice ResearchGate, número de leituras, citações. A Natália, a professora Cláudia e eu fizemos um trabalho ano passado para o CECIM, que é o Seminário de Ciência e Informação aqui da UEL, onde nós analisamos, fizemos um comparativo entre os indicadores do ResearchGate e da base de dados Scopus, para ver se a gente tem uma associação, se existe, né, uma relação entre os indicadores científicos tradicionais, convencionais, e os indicadores altimétricos. Então, numa amostra de pesquisadores, esses pesquisadores que nós selecionamos foram os ganhadores do prêmio da medalha Prize. Nós conseguimos identificar que o índice H do ResearchGate e da base Scopus são bem próximos. Significa que o pessoal está aderindo à base, né? O pessoal está aderindo ao ResearchGate, e que esses indicadores são confiáveis, os indicadores altimétricos são confiáveis para representar a dinâmica científica nos formatos convencionais. Então, interessante, a gente pode considerar que o indicador que a gente tem lá é bem similar ao indicador que a gente tem na ciência, né, ou uma base de dados científica como um todo. Outra coisa que nós identificamos é que os coeficientes de variação de indicadores de recomendação e de leitura tem bastante variabilidade, assim, o coeficiente de variação é bem acima de 100%. Então, esses valores aqui não estão muito associados aos indicadores científicos, então não tem muita relação. Tá? Então, eles são ferramentas da base que servem para compor o índice ResearchGate, mas não são ferramentas para o desenvolvimento de indicadores científicos convencionais, por exemplo. E há uma variabilidade entre o índice H e o ResearchGate Score, então, justamente porque esses indicadores aqui não têm influência em âmbito científico, né? Embora sejam valores importantes, como recomendação, leitura, eles não têm peso nos indicadores convencionais. Então, por isso, vai dar uma diferença aqui entre o índice H e o ResearchGate Score. Então, esse foi uma amostra, tá, de um grupo pequeno de pesquisadores. Pode ser que em outro momento ou outro grupo de pesquisadores se tenha resultados diferentes, mas isso foi o que nós constatamos nessa pesquisa.
Então, aqui a gente tem só um exemplo de uma das tabelas que nós apresentamos, que foi essa correlação, né, entre os indicadores analisados. Então, aqui, ó, quanto mais próximo de um, significa que tem bastante correlação. Então, ó, o índice ResearchGate, que é baseado nas interações, tem bastante relação com as recomendações, não tem muito com leitura, então leitura não é tão valiosa para esse tipo de avaliação, e bastante relação com citação, índice H no ResearchGate, e o índice ResearchGate é ele com ele mesmo, né? Então, não tem nada a ver. E com o índice da Scopus, ao mesmo tempo nós temos o índice ResearchGate com mais relação... Não, aqui, já está aqui, isso. Nós temos o índice da base Scopus relacionado com recomendações, mas pouco relacionado com leituras, bastante relacionado com citações, bastante relacionado com o índice H do próprio ResearchGate, né, que é bem próximo, foi um dos valores que nós identificamos como próximos, e aqui um dos mais próximos é o índice H do ResearchGate sem autocitação, que a gente também consegue identificar na plataforma. Então, se vocês quiserem identificar alguma associação específica, né, se vocês quiserem estudar mais, depois deem uma olhada nessa tabela, porque a gente consegue evidenciar o que é importante, né, para os indicadores convencionais, o que a gente considera importante de impacto, né, de aderência no ambiente acadêmico, para os indicadores convencionais que nos avaliam, né, que permitem que a gente tenha bolsas, permite que a gente consiga uma vaga em programa de pós e assim por diante. Então, pensando nisso, a gente vai para aquele assunto que todo mundo quer saber, que é como impulsionar os indicadores altimétricos. E aí, vocês vão ficar bravos comigo, porque não tem muita novidade nisso. Então, algumas iniciativas, algumas recomendações, seria impulsionar os indicadores científicos convencionais. Então, se vocês querem, de fato, impulsionar os indicadores do ResearchGate, vocês precisam pensar nos seus indicadores convencionais, né? Como que estão suas citações? Como é que está a sua produtividade? Né? Então, você está produzindo relativamente, não precisa ser assim, ser super produtivo, tá? Mas você está produzindo em uma frequência interessante, né? Você tá contribuindo para o desenvolvimento da ciência. E essa produção tem tido relevância científica? Essa produção tem tido impacto? As pessoas estão lendo, estão usando o seu trabalho como referência? Eu digo isso olhando agora digo como pós-graduanda, tá? Eu passei 7 anos e meio nesse programa. Eu sei como é difícil ser pós-graduanda do PPGC e da Unesp. Eu sei que existe muita cobrança por produtividade em especial, porque vocês têm, além da avaliação de ingresso, né? Então, além dessa análise do currículo do ingresso, vocês também têm avaliação para a bolsa, para os alunos bolsistas. Vocês são avaliados para os processos seletivos, né? Então, é difícil, a gente tem que sempre pensar em publicar, né? Nós estamos sempre pensando em publicar, porque sempre existe uma pessoa, ou sei lá, um grupo de pessoas que publicam, assim, absurdamente, que a gente não sabe o que faz da vida, né? Que só publica e deixa todo mundo para trás. Só que a gente tem que pensar se aquilo que está sendo publicado demasiadamente tem servido de alguma coisa no ambiente acadêmico. Tem trazido novidade, inovação, novas teorias, né? Ou se é só uma reprodução científica. Então, quando a gente publica demasiadamente, vamos pensar no índice H.
A gente publica demasiadamente, mas essa publicação não tem muita relevância, não é muito citado, não é muito mencionado como um estudo importante, a gente não está evidenciando aí as nossas habilidades. De repente, o tempo que a gente gasta publicando 3 ou 4 artigos com uma mesma metodologia aplicada em diferentes contextos ou em diferentes universos, a gente poderia gastar esse tempo desenvolvendo uma pesquisa mais sólida, uma pesquisa maior grau de inovação ou com maior aprofundamento, né, intelectual, em termos de resultados, em termos de reflexões. Então, certamente essas pesquisas terão impacto na comunidade, serão pesquisas valiosas e citadas, né? Então, aí é uma reflexão que vocês devem fazer individualmente, olhando para a carreira de vocês, sobre o que vocês querem ser. Se vocês querem ser reprodutores científicos ou vocês querem produzir uma ciência válida, uma ciência com identidade, com inovação. Se vocês querem contribuir de fato para o desenvolvimento da área ou da temática que vocês estão pesquisando. Então, isso por si já vai agregar muito valor nos indicadores científicos convencionais. E resultante disso tudo também nos indicadores altimétricos. Outra opção é participar ativamente da plataforma, com autor, leitor e publicação. Então, vocês precisam estar sempre divulgando tudo que vocês divulgam, tudo que vocês publicam convencionalmente, vocês deixam à disposição lá no ResearchGate, pode deixar de forma privada, ou pode deixar de acesso aberto, né? Mas deixam disponibilizado no ResearchGate, porque vai ter maior interação, existe maior possibilidade de recomendação. É legal que vocês também recomendem outras obras, leiam a partir do ResearchGate, façam interação com outros autores. Eu não sei se vocês já chegaram a receber, eu recebo um monte, porque eu fico lendo os trabalhos, mas eu confesso que faz tempo que eu não faço isso. Eu recebo aqui, várias solicitações para dar feedback no trabalho. Então, é como se você lê um trabalho, você pode solicitar que a pessoa diga o que ela achou. E essa informação pode ficar pública ou não, né? Então, vocês, na medida em que vocês leem, interagem via o ResearchGate, isso também, esse processo de interação pode criar um vínculo entre você e outros pesquisadores, né? E vocês vão se apoiando no processo de divulgação científica. Então, eles podem comentar nas publicações de vocês comentam na deles, e aí vocês vão identificando interesses em comum com alguns pesquisadores, né, com limitações geográficas, que não poderiam ser feitas de outra forma, mas unidos por interesses em comum. Então, isso é super interessante e é super válido fazer. Não façam igual eu, que não responde, tá? Vocês respondam. Na medida do possível, respondam, porque é aí que se consolidam as relações, tá? E quem sabe futuras parcerias. E também se valer de diversos recursos de disseminação da informação. Então, não olhar só para a divulgação de pesquisas que já foram publicadas, né, de artigo, capítulo de livro, né, não deixar só para os convencionais, podem colocar pré-print também, disponibilizar os dados, uma resenha, uma discussão, né, também é interessante se valer de novos formatos, né, de divulgação de ciência, tá? Existem algumas recomendações do próprio ResearchGate que a gente consegue encontrar lá na página, eu acho, não sei se é o Score Lab ou Read More, não lembro, mas quando a gente vê o valor lá, o ResearchGate, quando a gente clica no ícone de informação do ResearchGate, quando a gente expande tudo, tem essa informação. Então, compartilhar qualquer coisa, desde resultado negativo, dados brutos ou publicação completa, isso é legal,
a gente está possibilitando que outras pessoas utilizem a nossa informação, não significa que eles vão roubar a informação, não vão citar e tudo mais. Como está publicado, eles precisam atribuir os direitos ao autor, tá? Criar um projeto ou adicionar uma atualização nos projetos existentes. Então, está sempre mostrando para aquela comunidade que vocês estão fazendo, né? Isso é legal, isso aumenta a interação de outras pessoas. Fazer uma pergunta ou dar um pesquisador uma resposta útil. Tem bastante gente fazendo pergunta, principalmente perguntas relacionadas a termos científicos, né? A melhor terminologia. Então, isso é legal, se vocês têm competência para responder essas perguntas também. Seguir outros pesquisadores. Isso eu faço muito, porque eu quero, principalmente quando a gente tem aqueles pesquisadores que parece que tudo que a pessoa publica é do nosso interesse, né? Óbvio que a gente trabalha com temas próximos, a gente se interessa mesmo. E eu gosto de seguir essas pessoas porque toda publicação fresca vai estar ali, até o que ele não publicou ainda. Então, é legal saber, porque a gente compreende até a dinâmica, como que esse pesquisador se organiza, como que esse pesquisador trabalha, com quem ele trabalha, né, quem ele está citando. Então, é muito legal seguir essas pessoas. Não é tietagem, tá? É super normal. Ele não precisa seguir de volta, não precisa ter amizade com a pessoa, não. Mas você acompanhar o trabalho da pessoa é super interessante. E recomende pesquisas, projetos, perguntas de seus colegas. Eu acho que quando o ResearchGate fala assim, de colegas, a gente tem que pensar de forma atenta. A gente não pode também forçar a barra de tentar impulsionar a carreira de um colega por amizade, né? A gente recomenda, de fato, aquilo que é importante, aquilo que é legal, prestigiar o trabalho de um colega que merece ser prestigiado. Então, isso é bem interessante. É aí que vocês consolidam relações que podem se tornar uma colaboração, né, em um futuro próximo ou no presente. E, então, resumidamente, né, tudo que nós falamos aqui, os indicadores altimétricos podem oferecer prenúncios das tendências científicas emergentes, isso porque não há necessidade de esperar tudo aquilo que seja, todo aquele processo da publicação, né? A gente não precisa esperar avaliação por pares, a gente pode soltar o nosso trabalho, algumas das nossas aspirações, e esperar um feedback dos nossos pares ou de pessoas que estão próximas de nós, pessoas que têm interesses em comum. Então, a gente acaba utilizando como uma ferramenta, a altimetria como uma ferramenta de avaliar isso. Como que está sendo o meu desempenho acadêmico, mas num formato novo, numa diferença, num veículo de comunicação não convencional, né? Então, também é uma forma da gente equiparar esses indicadores, né? Os resultados de estudos altimétricos visam descrever características ainda não avaliadas do reconhecimento da relevância da contribuição científica do pesquisador. Então, pode ser que um pesquisador talvez não seja tão produtivo, né? Mas ele tem tanta importância científica no sentido de divulgação do conhecimento, proposição de novas técnicas, né? Sabe aqueles livros cheios de orelha que a gente tem, que a gente toda vez pega aquele livro e usa como dicionário, né? Tudo que a gente vai fazer é o manual do que a gente vai fazer. Nem sempre a gente cita, mas quando a gente está lá com aquele recurso, né, a gente se apropria de tudo que ele tem a contribuir. Então, esses indicadores altimétricos buscam evidenciar essa característica. Então, aquela obra que nem sempre vai ser citada, né, ela nem sempre vai estar em um indicador convencional, pode ser identificada a partir dos indicadores altimétricos. E destacar
como um estudo, né? Desculpa, a altimetria se destaca como um estudo para evidenciar formas não convencionais de divulgação da ciência, considerando o contexto da contemporaneidade. Então, a gente está lidando hoje com um cenário completamente diferente, um cenário de muito dinamismo informacional, e a gente também tem que acompanhar, né, em formas de avaliação de desempenho. Então, a gente precisa acompanhar como esse ambiente está sendo regido, né? Como ele está se autorregulando. E os indicadores altimétricos propõem essa avaliação sem considerar os aspectos convencionais. Então, por isso é importante a gente falar sobre isso, discutir sobre esses indicadores, né? Não só aceitar aquilo que vem do ResearchGate, mas criticar, trazer novas reflexões, buscar entender por que aquilo acontece. Essas são as referências utilizadas para preparar essa fala, né? Foram referências citadas durante a apresentação. Esse material vai estar disponibilizado para vocês. E agora, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem... Qual é o feedback de vocês em relação ao que nós conversamos? Everton, se você quiser abrir o microfone, a câmera, pode perguntar direto. Oi, Everton. Oi, vocês estão me enxergando, gente, me ouvindo? Ah, tá, agora me vi ali. Então, Carla, parabéns pelo minicurso. Eu fiquei muito instigado quando eu vi a proposta, porque o ResearchGate, para mim, é uma ferramenta que eu tenho usado de modo talvez não tão amplo, né? E eu queria saber de que modo que eu poderia aprender melhor. E conseguir ter umas noções melhores e maiores com você. Eu tenho 2 pontos aqui que eu anotei. O primeiro é quando você fala, né, da gente pensar na qualidade versus quantidade. Eu confesso que essa é uma reflexão minha que não é de hoje, ela já tem vindo comigo há muito tempo, e se relaciona muito com a condição de bolsista, né, no sentido de que a gente tem que produzir, e você tem que pensar no grau de novidade, ao mesmo tempo produzir uma dissertação ou uma tese, ao mesmo tempo garantir uma bolsa, e ao mesmo tempo estar são, você entendeu? Bem, saúde mental e emocional. Então, difícil, né? Então, acho que é um ponto a ser refletido. Mas isso não é novidade para ninguém. Agora, um outro elemento que pesa é você tentar casar tudo isso com produções mais impactantes. E eu comecei a ter uma percepção um pouco diferente depois que eu consegui, depois de depois de um intercâmbio que eu fiz no Canadá, eu publiquei em questão, com a orientadora que eu tive lá, a publicação em língua inglesa. Os trabalhos que eu já tinha colocado no ResearchGate, né, desde 2015, em língua portuguesa, olha, gente, o número de acesso era uma coisa assim, sabe? -1, sabe? Tinha nada de acesso. Entretanto, quando esse artigo foi publicado, que eu coloquei na base, o número de acesso foi altíssimo. O número de leituras, né? Eu digo assim, altíssimo. 33 para mim foi altíssimo. Os outros não tem nada, quase. É 5, 6, 7, alguma coisa assim. A minha dúvida é, será que isso tem muita relação com o tamanho da rede daquela professora e porque ela é de outro país? Será que tem uma relação direta com a língua inglesa e porque não está em língua portuguesa e talvez, né, a gente não é novidade para ninguém que a gente tem um pouco mais de facilidade de voz e de visibilidade na língua inglesa, ou se é uma junção dos dois? Eu fiquei me perguntando isso, né? Aproveitei e falei, bom, no final do mini curso eu pergunto para ela o que poderia impactar pesquisas feitas em língua inglesa, com pesquisadores de fora aumenta ou não necessariamente? Tá. Eu vou começar com a segunda, pode ser? Eu começo com a segunda e depois eu volto para a primeira. Então, sim, barreira do idioma influencia. Influencia, eu acho que, de repente, não no impacto, ele influencia na visibilidade do seu trabalho. Porque existe, óbvio, muito mais leitores de inglês do que leitores do português, né? Então, mesmo, por exemplo, nos países da Europa, eles costumam produzir em inglês, independente do idioma que eles falam. Mas existem publicações
que elas devem ser feitas para o público abrangente, né, para o público do inglês também, e existem publicações que devem ser feitas para os brasileiros. O que vai dizer se essa publicação vai ter impacto ou não, na verdade, é a inovação, é aquilo que você está trazendo. Então, vamos supor que você desenvolveu uma metodologia, uma ferramenta nova que não é utilizada em país nenhum, mas pode ser aplicada em qualquer contexto. Então, você vai publicar em inglês, porque você quer essa visibilidade. Você quer que outros olhares, né, novas possibilidades de acesso, de contatos, né? Já quando você tem algo em algumas aspirações ou algo desenvolvido em outra cultura, em outro idioma, mas que não tem nada em português, você deve criar assim uma literatura em português, né? Trazer algo novo, porque é uma inovação. Então você está trazendo algo novo no seu idioma. Então, tudo vai depender de qual é o propósito dessa publicação, quem você quer atingir com essa publicação. Então, eu acho que quando a gente publica algo muito novo, algo muito legal e diferente, a gente tem que publicar em inglês, sim, porque a gente precisa dessa visibilidade. A gente tem que mostrar que aqui a gente também faz uma ciência de qualidade, aqui a gente também consegue inovar, né? Então, a gente precisa trazer esse olhar para o Brasil também. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pode contribuir com a ciência brasileira, a gente também consegue fazer isso. Agora, a relação com a sua professora. Com certeza, ela pode ter trazido alguns olhares para a tua pesquisa, mas eu acredito que o fato de estar em inglês ajudou muito a visibilidade do seu trabalho. Então, juntou o prestígio dela como pesquisadora e o acesso, né, a possibilidade de acessar aquela informação por estar num idioma mais popular, né, do que o português, que aí é bem mais difícil a pessoa saber ler o português. Então, eu acredito que seja isso. Agora, sobre o dilema qualidade e quantidade. Eu acho que todo mundo vive essa angústia que você mencionou sobre a necessidade de publicar. Nós estamos sendo cobrados diariamente para publicar, senão a gente fica sem bolsa, né? E aí, se não tem bolsa, como que a gente se mantém na pós-graduação, né? Porque nós temos que pagar boleto, os boletos estão chegando, o boleto não para, né? Na nossa área é muito difícil alguém que tenha nascido em berço de ouro, que tenha condições de se manter cursando, né, o mestrado, doutorado, sem auxílio de fora, sem um dinheiro, né, ou sem trabalho, enfim. E a dedicação que a gente tem na pós-graduação, em especial no PPGCI da Unesp, que é uma coisa de louco, que é uma cobrança, assim, surreal, a gente precisa realmente trazer esses números, a gente precisa trazer resultado. Então, eu acredito que na nossa carreira, enquanto pesquisadores, né, nós temos vários momentos para pensar na quantidade de qualidade. Então, nesse momento de pós-graduação, óbvio, vocês estão focados em quantidade, né? E tudo bem. Fazer o quê? A gente precisa, né? A gente precisa pagar as contas. Mas, na medida em que vocês vão se consolidando enquanto pesquisadores, vocês precisam olhar para a qualidade. Porque vocês serão pesquisadores super produtivos, mas que não tem nada de relevante para dizer. É aquela pessoa que atira para tudo que é lado e não contribui com algo novo. Então, a partir do momento que a gente já está nesse processo já de andar com assim, tirar as rodinhas, né, da bicicleta, andar com as próprias pernas, é o momento que a gente tem que pensar em qualidade. Porque aí a gente já tem maturidade acadêmica, né, a gente já tem conhecimento, um domínio daquela temática que a gente vem estudando há tantos anos, e a gente consegue olhar para essa questão da qualidade. Então, é muito difícil, cada um lida de um jeito, cada um tem uma escolha. Eu optei por não ir na pira da quantidade e me ferrei, fiquei sem bolsa várias vezes. Então,
Foi difícil, super difícil. Mas, assim, cada um lida da forma que acha justo. Se é necessário publicar, né, para eu poder me manter aqui, então vamos fazer. Mas não é fácil, a gente não sai ileso de uma pós-graduação, a gente não sai ileso do PPGCI, né, da Unesp, porque é muito difícil, é muito competitivo, né? Não é um programa assim normal, é muito competitivo. Então eu entendo e eu acredito que muitos que estão aqui passam pela mesma situação e cada um vai encontrar a forma que mais se sente bem, né? A forma que machuca menos para lidar com isso. Eu não sei se eu respondi, Everton. Respondi as duas? Não, respondeu sim, respondeu. Eu também acho que eu tinha essa ilusão de que eu passaria ileso por isso, mas é ilusão total, sabe? Total, total, total. Porque, enfim, meus boletos chegam, eu tenho que comer, eu tenho que pagar, eu tenho que viver, né? Enfim, né? Tem que garantir a base de tudo, né? Mas eu fico nesse dilema, pensando muito a produção e a qualidade, porque me incomoda, sabe? Mas me incomoda, assim, numa proposta de pensar uma ciência de qualidade. Não me incomoda porque, tudo bem, se o PPGCI é assim, é porque a CAPES também quer que ele seja assim, quer que o Brasil seja assim. Então é uma ciência doente, né? A gente faz ciência doente, vai fazendo. Aí, no final das contas, a gente cita quem está no exterior. Então a gente fica doente e cita quem tá no exterior, que às vezes tá lá brincando na neve e tá de boa, né? A gente passa calor aqui sem ar-condicionado. Mas é quase isso. Mas você respondeu sim a pergunta, viu? Obrigado. E é isso. É isso mesmo. É muito engraçado essa situação, porque depois você começar a trabalhar, você vai gastar ainda mais um monte. Tudo você gasta, né? Para sobreviver, você vai gastar mais um monte para poder pagar a terapia dos traumas que você teve na pós-graduação. Então é difícil, gente, é muito difícil. Muita cobrança. Fernanda, pode falar a sua próxima pergunta. Carla, bom, comentando um pouco também do que o Everton falou, né? Realmente eu concordo que eu acho que, na verdade, o idioma ele influencia muito, né? A questão da visibilidade também, do impacto que a gente vai ter lá no ResearchGate, justamente porque eu tive algumas experiências com relação a isso. Leram o resumo do meu trabalho, que estava em inglês, e se ficaram interessados. Aí me pediram o trabalho em inglês, e eu não tinha trabalho em inglês, porque ele estava em português, obviamente, né? E então eu percebo que o inglês, ele é muito predominante, assim, quando a gente quer visibilidade, né? Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é como que funciona lá no ResearchGate, se tu saberia dizer, essa questão da indicação da avaliação de um trabalho. Porque com muita frequência eu recebo assim, eu não posso avaliar o seu trabalho porque eu não compreendo o português. E eu nem sequer enviei o trabalho para a pessoa, sabe? Então, eu não sei se é quando a gente faz quando a gente sobe o trabalho, mas eu realmente fiquei curiosa em relação a isso, assim. O Fer, quando a gente publica um trabalho, quando uma pessoa lê o nosso trabalho, tem uma opção de solicitar o feedback, né? Que é para ver se a pessoa, né, o que a pessoa acha. Aí aparece aquela mensagem para a pessoa, né? Ó, fulano solicitou o feedback do texto que você leu. Daí você tem a possibilidade de interagir ou não. Eu acredito que é só quando acontece de solicitar mesmo. Então, você deve estar solicitando. Pode ser que eu devo estar solicitando, então, e não percebi. A gente solicita mesmo. E quando a pessoa não, quando ela não compreende o idioma ou não tem domínio da temática, eles podem declinar mesmo. Tem até uma mensagem automática para declinar. Eu vou observar isso, porque realmente eu não tenho o hábito realmente de interagir muito com o ResearchGate, mas eu acho que é uma plataforma importante, até pela tua fala, né? Que a gente tem que interagir mais nessas redes mais científicas, né?
Mas obrigada pela resposta. Obrigada pela participação. Eu acho que, assim, nosso trabalho, enquanto pesquisadores, é puramente social, né? A gente produz ciência para a sociedade. A gente não produz ciência só para a ciência. Então, a gente precisa estar aí, tá interagindo, a gente precisa estar disponível. Então, é muito válido a gente utilizar essas ferramentas, né? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma sugestão? Críticas, observações? Olha, não temos mais nada no chat. Tem pessoas parabenizando você pela apresentação, mas tiveram que sair. Eu acho que se a gente... Natália está te parabenizando. Obrigada, Natália. Parabéns, Natália. Você fez parte dessa pesquisa. Gente, a Natália, coautora. a Natália foi coautora de alguns dos resultados. Então, ela é sempre parte. Também citada, né, no trabalho, no curso. É isso. Ó, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar, que daqui 10 minutinhos a gente tem outra palestra. Então, vocês têm um tempinho para o café. E muito obrigado, Carla, por ter dado esse mini curso para a gente. Foi muito legal. Gostei de saber mais dessa plataforma. Eu confesso que eu entrei nessa onda, assim, muito só porque todos tinham, eu falei, também tenho, então... mas é bem legal, bem interessante. Eu gosto muito das relações, de ver quem está lendo e tal, isso é muito legal. É mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de fala, agradeço aos meus colegas, pessoal que participou, muito obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, interação, e estou à disposição do que vocês precisarem, pode entrar em contato, o meu e-mail vai ficar disponibilizado aí para o pessoal do curso, então fiquem à vontade, tá? Desejo tudo de bom para vocês, muita força nesse período de pandemia, e bom finalzinho de evento para vocês. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Até mais. Obrigada a você. Até mais. Vou encerrar a gravação, galera.